1 minuto, 5 segundos. Foi tudo o que o Paraguai precisou para fazer explodir toda a narrativa da segunda semana do Mundial de 2026. Matias Galarza acertou um remate rasteiro e potente de longe, quase antes de o apito do pontapé de saída acabar de ecoar pelo estádio da Baía de São Francisco, e de repente, o marcador já mostrava 1-0. A maioria dos adeptos ainda procurava o seu lugar. Alguns continuavam a comprar bebidas caríssimas nos corredores, e algures nas tribunas de imprensa, jornalistas escreviam as antevisões do jogo. Ninguém viu aquilo chegar, mas há uma coisa essencial sobre este encontro. O golo nem sequer esteve perto de ser a parte mais estranha da tarde. Quando os 90 minutos terminaram, a Turquia estava eliminada do grupo D. Antes mesmo de disputar o último jogo da fase de grupos, o Paraguai tinha de alguma forma resistido com 10 homens durante toda a segunda parte. Um médio paraguaio tinha entrado nos livros de história por causa de um cartão vermelho que ninguém vira antes, e o marcador do golo dessa mesma equipa transformara-se durante alguns minutos no modelo de relógio de pulso mais comentado do desporto. Tudo num só jogo. Vamos por partes, porque esta partida tornou-se uma espécie de lente perfeita para observar tudo o que está errado neste momento, e, francamente, tudo o que é genuinamente complexo nesta versão do maior torneio da FIFA. Comecemos pelo relógio, porque foi esse o momento que incendiou a internet ainda antes de o jogo chegar ao intervalo. Corria o minuto 45. A tensão entre a Turquia e o Paraguai vinha a ferver desde os primeiros minutos. Uma falta dura no meio-campo desencadeou uma daquelas confrontações entre jogadores que crescem lentamente, em que todos se juntam e ninguém sabe bem o que fazer a seguir. O árbitro Ivan Barton, o salvadorenho designado para dirigir o encontro, interveio para separar o amontoado de corpos, como os árbitros fazem dezenas de vezes em qualquer jogo deste nível. No meio desse contacto físico, o relógio de Barton soltou-se-lhe do pulso e caiu discretamente na relva. Galarza viu-o, apanhou-o e, em vez de fazer o óbvio, devolvê-lo de imediato ao árbitro que estava a menos de 1 metro, prendeu-o no próprio pulso e continuou a jogar. As câmaras captaram toda a sequência em detalhe, como inevitavelmente acontece num Mundial com 48 seleções. Durante vários minutos, o homem que tinha marcado o primeiro golo caminhou por um relvado internacional com um objeto pessoal do árbitro no pulso, enquanto o jogo continuava à sua volta. Não foi discreto, não tentou escondê-lo. Estava simplesmente a usar um relógio que não lhe pertencia, diante de cerca de 50 mil pessoas e de uma audiência global, aparentemente porque a ideia de o devolver logo não lhe ocorreu. Acabou por devolvê-lo, sem alarido, sem confronto, sem castigo. Barton voltou a colocá-lo no pulso e o jogo seguiu. O antigo árbitro alemão Patrick Ittrich, agora comentador na cobertura do Mundial da Magenta T-Cito, foi questionado em direto sobre o incidente e ficou visivelmente sem resposta. O que se passa na cabeça de um jogador destes? Com todo o respeito, o que é que lhe dá? Não sei, disse. E essa é provavelmente a resposta mais honesta possível quando nos pedem para explicar algo que nunca tinha acontecido na história deste desporto a este nível. E, sinceramente, nenhuma leitura sinistra deste momento resiste a uma análise séria. Ninguém sugeriu que Galarza estivesse a tentar roubar o relógio, privar o árbitro de um dispositivo de cronometragem ou obter qualquer vantagem concreta. Tudo aponta, em qualquer leitura razoável, para um impulso bizarro, quase infantil, no meio de um instante caótico. Apanhar o objeto que caiu, pô-lo no pulso, distrair-se com o fato de se estar a jogar um jogo do Mundial e esquecer-se de o devolver imediatamente. Provavelmente, a história inteira é essa. Mas o que o episódio revela, por baixo do seu encanto absurdo, é outra coisa. Um Mundial é transmitido simultaneamente a partir de dezenas de ângulos de câmara em ultra alta definição, e qualquer objeto individual naquele relvado pode ser isolado e seguido em tempo real. Um árbitro perder um relógio e um jogador apanhá-lo acontece, presumivelmente, mais vezes do que as pessoas imaginam em jogos de menor exposição, onde ninguém tem 4 câmaras apontadas a cada metro quadrado de relva. Neste torneio, essa curiosidade de 15 segundos tornou-se assunto global em menos de 1 hora. Também expôs outra coisa. Ninguém, nem o árbitro, nem o quarto árbitro, nem a equipa de transmissão e, aparentemente, nem o próprio livro oficial das leis do futebol tinha um protocolo claro e estabelecido para o que se deve fazer quando um jogador fica com um objeto pessoal do árbitro durante o jogo
e não o devolve imediatamente. Ninguém pensa seriamente que o futebol precise de uma lei específica para isto. Mas é um lembrete pequeno e revelador de que um desporto jogado a este ritmo, com esta intensidade e nesta escala, continuará sempre a produzir situações que o regulamento não antecipou. A distância entre o que as leis cobrem e o que realmente acontece em 90 minutos de futebol de alto risco é sempre maior do que os administradores querem admitir. E é aqui que o jogo dá a sua segunda volta. Esta já não tem nada de encantadora. Esta é genuinamente histórica e liga-se diretamente a uma das decisões regulamentares mais politicamente carregadas que a FIFA tomou antes deste torneio. Terceiro minuto dos descontos da primeira parte. Miguel Almirón, do Paraguai, envolve-se numa confrontação depois de outra falta perto do meio-campo. Durante a altercação, troca palavras com o lateral direito da Turquia, e no meio desse diálogo, Almirón tapa a boca com a mão enquanto fala. A Turquia protesta. O árbitro Barton vai à revisão por vídeo. Instantes depois, cartão vermelho direto. Foi a primeira vez na história do Mundial que um jogador foi expulso especificamente e exclusivamente por tapar a boca durante uma confrontação. E a regra que originou aquele cartão estava em vigor há exatamente um Mundial. A origem é esta. Em abril deste ano, o International Football Association Board, a IFAB, organismo responsável pelas leis do jogo, reuniu-se em Vancouver e aprovou por unanimidade duas alterações propostas pela FIFA. A primeira, qualquer jogador que tape a boca durante uma situação de confrontação com um adversário pode ser expulso. A segunda, qualquer jogador que abandone o relvado em protesto contra uma decisão do árbitro também pode ver cartão vermelho. Ambas as regras foram aprovadas especificamente para aplicação no Mundial de 2026. A regra sobre tapar a boca nasceu de um incidente ocorrido durante a época da Liga dos Campeões, envolvendo o Real Madrid e o Atlético de Madrid, em que um jogador que cobriu os lábios durante uma confrontação tornou impossível verificar uma acusação grave de abuso discriminatório. A antiga realidade era simples e dura. Se alguém dissesse algo verdadeiramente racista ou homofóbico por trás de uma mão, não havia forma prática de responsabilizar essa pessoa sem confirmação por leitura labial, algo que não se pode exigir aos árbitros em tempo real, nas condições de um jogo. O presidente da FIFA, Gianni Infantino, explicou publicamente a lógica da regra de forma explícita. Se um jogador tapa a boca e diz algo com consequências discriminatórias, tem de ser expulso, porque de outra forma não existe um modo claro de o responsabilizar. Do ponto de vista da FIFA, o acto de ocultação é, por si só, a infração, independentemente do que tenha sido realmente dito. Elimina-se a ambiguidade sobre se algo aconteceu, eliminando o comportamento que torna essa ambiguidade possível. É uma posição coerente, mas, no caso de Almirón, também gerou um momento profundamente desconfortável, porque não houve qualquer acusação de discurso discriminatório à volta da troca entre o paraguaio e o defesa turco. Ninguém que acompanhou o jogo sugeriu que as palavras ditas por trás da mão de Almirón fossem outra coisa que não uma discussão normal e acesa de futebol, daquelas que acontecem dezenas de vezes em qualquer jogo do Mundial, sem consequência. O mais provável é que tenha tapado a boca por reflexo, ou por anos de hábito profissional, sem intenção de esconder nada que não fosse uma frustração comum. A regra não quis saber. Tal como está escrita, a intenção não conta. O conteúdo não conta. O gesto, por si só, aciona automaticamente a sanção máxima disponível, sem espaço para o árbitro ponderar contexto ou gravidade. O Paraguai terminou a primeira parte com 10 homens e uma vantagem de um golo que Almirón não teve absolutamente nada que ver em perder. Segurou-a por mais de 45 minutos contra uma seleção turca desesperada por encontrar qualquer caminho de regresso ao jogo e ao seu próprio Mundial. A Turquia não o encontrou. O resultado ficou em 1-0. O seu Mundial terminou ali. Desde então, o caso Almirón tornou-se o primeiro grande teste à abordagem de tolerância zero da FIFA em relação a esta regra específica e a sua resistência quando encontra a realidade confusa e imprevisível do futebol de torneio. Os críticos que alertaram para o problema do excesso de correção quando a regra foi anunciada, e foram muitos, apontavam precisamente para este cenário. O que acontece quando a regra apanha um jogador que claramente não tinha nada a esconder? A resposta, pelos vistos, é que a regra se aplica na mesma. O cartão sai.
a equipa joga em inferioridade numérica. O resultado é moldado por um gesto que, em qualquer torneio anterior a este, não teria provocado reação alguma. Acima de tudo isto, paira uma conversa mais ampla e muito mais desconfortável sobre quem dirige realmente a FIFA neste momento e que interesses a organização serve de facto. Gianni Infantino é presidente da FIFA desde 2016, quando entrou nos escombros de um dos piores escândalos de corrupção da história da governação desportiva internacional. O Departamento de Justiça dos Estados Unidos tinha acusado dezenas de dirigentes do futebol de crimes relacionados com suborno, fraude eletrônica e associação criminosa. Uma operação vasta, tão profunda e tão prolongada que se tornou sinônimo de tudo aquilo que as pessoas suspeitavam sobre a FIFA, mas tinham dificuldade em provar. Infantino chegou prometendo transparência, reforma e uma ruptura clara com a era Blatter. Uma década depois, o quadro é complicado. As divulgações financeiras melhoraram. As compensações ligadas a antigos casos de corrupção ultrapassaram os 200 milhões de dólares. O programa de desenvolvimento FIFA Forward distribuiu milhares de milhões por federações membro em África, na Ásia e por associações mais pequenas que historicamente recebiam quase nada. Infantino foi reeleito sem oposição em 2023. Pelos indicadores institucionais brutos, a organização funciona melhor do que funcionava. Mas as dinâmicas políticas em torno deste Mundial reabriram perguntas sobre o rumo da FIFA com uma nitidez e uma dureza que talvez não se vissem desde que Infantino assumiu o cargo. Comecemos pela relação entre Infantino e o presidente Trump. Vem de há anos e acelerou de forma agressiva na preparação deste torneio. O presidente da FIFA visitou a Casa Branca várias vezes. Co-criou algo chamado Prêmio da Paz da FIFA e preparou a sua entrega a Trump no sorteio do Mundial de 2025 em Miami, realizado a pouco mais de 1 milha da Casa Branca. Sentou-se ao lado de Trump em discussões internacionais relacionadas com o cessar-fogo entre Israel e o Hamas. O antigo presidente da FIFA, Sepp Blatter, ele próprio banido da governação do futebol internacional e ainda envolvido em processos judiciais, foi direto na leitura da dinâmica, dizendo a político, em fevereiro deste ano, que a organização se tornara aquilo a que chamou uma ditadura sob Infantino e que a relação com Trump representava uma cedência fundamental da neutralidade política declarada da FIFA. Do ponto de vista da governação, a proximidade é, no mínimo, desconfortável. Infantino precisa da cooperação total de Trump para organizar um torneio em 3 países, no qual os Estados Unidos recebem a esmagadora maioria dos jogos. Trump, por seu lado, transformou a organização deste Mundial numa peça central da agenda de imagem do seu segundo mandato. Os interesses alinham-se. Se deveriam alinhar-se da forma visível como se alinham, é uma pergunta que gerou cepticismo bipartidário em Washington e forte preocupação entre organizações de direitos humanos que acompanham de perto a governação da FIFA desde o escândalo do Catar. Essa aliança política produziu uma das histórias mais feias antes da competição. Omar Abdulkadir Artan, árbitro nascido na Somália e amplamente considerado o melhor juiz africano antes do torneio, viu a entrada nos Estados Unidos ser-lhe recusada no aeroporto internacional de Miami e foi enviado de volta para Istambul. Viajava com passaporte diplomático. Tinha completado o programa oficial de preparação de árbitros da FIFA e fora elogiado pelos avaliadores pela consistência e pela tomada de decisões. Constava da lista oficial de 52 árbitros da FIFA para o Mundial. Nada disso contou. A Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos recusou-lhe a entrada invocando preocupações de verificação, através do mecanismo específico da proibição de viagem de Trump aplicada a cidadãos somalis. A Embaixada da Somália tentou intervir. O controlo fronteiriço não cedeu. A resposta oficial da FIFA afirmou claramente que as decisões migratórias do governo anfitrião estão fora da sua jurisdição. Essa declaração é tecnicamente exata e, ao mesmo tempo, uma ilustração perfeitamente clara do problema fundamental. A FIFA nomeou Artan. A FIFA não consegue fazer Artan entrar no país que acolhe o torneio. A relação política da FIFA com a administração responsável por o bloquear é demasiado importante para ser arriscada com o confronto. Ian Wright, antigo internacional inglês que se tornou uma das vozes mais proeminentes do futebol,
mostrou-se abertamente furioso com o episódio nos mídia britânicos. O incidente aprofundou preocupações já existentes sobre o que acontece quando uma organização que proclama neutralidade política se torna visivelmente dependente da boa vontade de um governo. Depois, há as pausas para hidratação. Em teoria, uma medida ponderada de proteção do bem-estar, introduzida porque o calor de verão nos estádios norte-americanos representa riscos reais para atletas de elite a competir à intensidade máxima. Pausas de 3 minutos. Uma por parte, justificadas pela ciência climática, apoiadas por profissionais de medicina desportiva, concebidas para proteger os jogadores. Na prática, uma injeção de inventário comercial avaliada em cerca de $250 milhão ao longo dos 104 jogos do torneio. A FIFA chegou discretamente a acordos com os operadores televisivos para permitir que essas pausas de 3 minutos servissem como janelas publicitárias. Um analista da S&P Global fez as contas. 208 pausas multiplicadas por 3 minutos cada uma produzem mais de 10 horas de inventário publicitário adicional, com espaços individuais alegadamente avaliados entre 7 e 9 milhões de dólares. Treinadores de topo, incluindo os de grandes seleções nacionais, foram publicamente críticos. Jogadores manifestaram frustração com a quebra de ritmo. Adeptos nos estádios reagiram com hostilidade, sentados durante apagões comerciais, enquanto os jogadores se hidratavam à sua frente no relvado. O jogo de abertura entre o México e a África do Sul cristalizou a polêmica quase de imediato. Raul Jiménez marcou. A Fox TV Sul cortou para um bloco publicitário, apresentando-o como parte da pausa de hidratação prevista. Os adeptos que viam futebol em casa viram um golo e depois viram anúncios. Os críticos argumentaram que chamar-lhe medida de bem-estar enquanto se monetiza em escala era a jogada mais antiga da FIFA na história da instituição. Vestir uma fonte de receita com a linguagem da proteção dos jogadores e desafiar qualquer pessoa a argumentar contra a hidratação. E depois, há a queixa-crime. Michel Platini, antigo presidente da UIF, a cuja longa batalha judicial com a FIFA e o establishment do futebol suíço se tornou uma das sagas mais duradouras do futebol europeu, confirmou este junho, através da sua equipa jurídica sediada em Paris, que está por instaurar procedimentos criminais contra Infantino, contra o antigo diretor jurídico da FIFA, Marco Villiger, e contra o antigo responsável de conformidade, Domenico Scala. A queixa alega que Infantino e os dois dirigentes orquestraram uma campanha coordenada para impedir Platini de concorrer à presidência da FIFA, garantindo que o caminho de Infantino até o cargo máximo ficava livre. Separadamente, Platini pede indemnizações financeiras à própria FIFA, alegando que a organização arquitetou deliberadamente a sua exclusão do espaço desportivo e administrativo ao qual dedicara a carreira. Infantino não respondeu publicamente em detalhe. A FIFA não comentou de forma substantiva, mas o momento, procedimentos criminais formalmente lançados na semana de abertura do maior mundial da história do futebol, tem um peso institucional que não desaparece, independentemente do que aconteça no relvado. Juntando tudo isto, o Turquia-Paraguai torna-se mais do que um jogo de futebol com 2 incidentes invulgares. Torna-se um microcosmo exato das tensões que atravessam todos os níveis deste torneio. Jogadores a serem expulsos por gestos que eram legais há 18 meses, ao abrigo de regras concebidas com uma intenção genuinamente defensável, mas aplicada sem espaço para julgamento humano. O relógio de um árbitro a acabar no pulso errado diante de uma audiência global, porque ninguém antecipou a necessidade de uma regra para isso. Um presidente do torneio fotografado a rir com o presidente norte-americano em funções, enquanto o melhor árbitro de África fica num aeroporto turco, incapaz de embarcar num voo. Pausas publicitárias vendidas como o bem-estar dos jogadores, disfarçadas pela linguagem da segurança contra o calor. Uma queixa-crime apresentada contra o presidente da FIFA por uma das figuras mais históricas do desporto nos dias que antecederam o primeiro apito. O que acontece em São Francisco, Dallas, Kansas City, Nova York e em todas as outras cidades anfitriãs deste torneio alargado a 48 seleções é, a um certo nível, exatamente aquilo que a FIFA vende. O futebol no seu ponto mais global, mais elétrico, mais imprevisível. 1 minuto e 5 segundos para o golo mais rápido da competição. Um marcador de golo,
a usar o relógio do árbitro. Um cartão vermelho histórico por um gesto que a própria cultura do jogo normalizou durante décadas. Mas por baixo do espetáculo, as mesmas tensões estruturais que definem a relação da FIFA com o poder, o dinheiro e a política, desde muito antes da era Blatter, continuam bem presentes. Apenas surgem vestidas de outra forma. O escândalo de corrupção do início dos anos 2000 envolvia transferências bancárias e malas. O que se vê em 2026 envolve contratos publicitários, proximidade política à Casa Branca, proibições de visto aplicadas a árbitros de países sancionados e queixas-crime apresentadas contra presidentes em exercício. O Mundial da Turquia terminou num sábado à tarde, num estádio da Bahia. Os seus jogadores acreditavam sinceramente ao entrar no torneio que este plantel tinha talento para chegar longe. Muitos analistas concordavam. Regressam a casa com uma campanha que será recordada, sobretudo, através da lente de um jogo de 90 minutos que produziu 2 momentos que ninguém conseguiria escrever. O Paraguai, reduzido a 10 durante toda a segunda parte, organizou-se com uma disciplina defensiva que merece muito mais crédito do que recebeu numa cobertura dominada por tudo o resto que o jogo produziu. Segurar uma vantagem de um golo com 10 homens contra uma equipa com talento de nível Liga Europeia e motivação real durante 45 minutos não é fácil. Fizeram-no de forma limpa, sem drama e sem conceder um único momento em que a Turquia parecesse verdadeiramente capaz de marcar. Seguem em frente no grupo. A campanha continua. E, algures num balneário paraguaio, um médio chamado Almiron ainda deve estar a processar o facto de o seu Mundial quase ter acabado por tapar a boca durante uma discussão e de, noutro torneio, noutro ano, ninguém ter notado absolutamente nada. A distância entre as regras como estão escritas e o jogo como é realmente vivido ainda não se fechou. E jogos como este são precisamente o lugar onde essa distância aparece com mais clareza, no maior palco possível, diante de todos a olhar ao mesmo tempo.